episódio do EgaPod, aqui no Gabriel Arcanjo. Meu nome é Júlia e esse é Luiz Guilherme. Bom, estamos aqui com o nosso diretor, Daniel Purificação, para tratar do tema da transição do ensino fundamental para o ensino médio. A mudança do ensino fundamental para o ensino médio, ela vai atingir os alunos de diversas formas, porque vai ser necessário nesse momento adquirir mais uma maturidade. Como o senhor aconselha que os alunos encarem esses desafios, essas dificuldades? O desafio maior é a responsabilidade do processo de estudo e de organização desse estudo, né? É muito importante que o aluno ele venha para o ensino médio com a concepção de que os conteúdos são acumulativos e precisam ser aprendidos, né, para poder ser aplicados nas provas e vestibulares da vida que ele vai fazer. Agora é uma etapa muito fundamental na vida dos estudantes, essa transição. Ela vai desencadear futuramente diversas possibilidades, o Enem, vestibulares. Então, é muito importante o aluno conseguir realizar essa transição de uma forma coerente, de uma forma que ele possa passar de maneira boa, uma maneira que ele possa entender o que ele está passando. De que maneira os professores e a direção se preparam para receber os alunos do fundamental nessa transição? A turma, quando ela chega no primeiro ano, a gente tem um maior cuidado. Por quê? Primeiro, que vocês estão acostumados a um movimento, certo? Apesar que já na terceiro trimestre, né, a coordenadora Luísa, ela já implementa simulados com vocês. Então, quando vocês vão para o ensino médio, vocês já vão com algumas organizações já feitas, né, nesse processo de passagem. Mesmo assim, né, a coordenação ela vai estar sempre atenta a vocês e é importante que vocês sempre dêem à coordenação um feedback de como estão acontecendo as aulas, como está o aprendizado de vocês, porque vocês precisam dar esse retorno para que a própria coordenação, junto com a direção, possa fazer intervenções, tá? E trazer outras ferramentas para ajudar vocês. Às vezes uma aula de reforço, às vezes uma aula extra, às vezes um grupo de monitoria, tá? Essas ferramentas, elas acontecem no ensino médio, mas elas só podem acontecer quando os alunos se disponibilizam a esse processo. Porque, na verdade, nossa preocupação é no aprendizado de vocês. Então, tudo que vocês puderem fazer e pedir a gente fazer para que vocês possam aprender aquele conteúdo é o mais importante. Então, a gente sempre está atento, mas sem o retorno dos alunos fica mais difícil, tá? Esse processo, que não é fácil, mas que depende muito de vocês, tá? Na cooperação do processo de aprendizagem. Com certeza. Alguns alunos, eles vão relatar que nesse processo de transição, eles têm uma grande dificuldade de socialização. E nesse momento pode acabar como consequência o bullying, os alunos ficarem mais antissociais, terem dificuldades de aprender em conjunto. Então, como a escola vem dando esse suporte para esses alunos que acabam passando por essas situações e outras demais? O Colégio Gabriel Arcanjo, ele já tem uma disciplina que discute muito isso, tá? Que é justamente no ensino médio, projeto de vida e educação emocional. Então, o professor do projeto de vida, ele também trabalha com o tema de educação emocional, tá? A coordenação também procura pessoas para fazer palestras, discutir temas, fazer projetos. A própria professora Bruna, também na área de filosofia e sociologia, também trabalha com isso com vocês, né? E vai trabalhar com a primeira, com a segunda e com a terceira série. Então, porque é algo dessa geração, tá? E precisa estar sempre com o olho atento. Mas eu acho que, além de ter palestras, né, estar acompanhando vocês, ter uma psicóloga,
né, trabalhando no processo de projeto de vida e trabalhando educação emocional, eu acho que é importante também, né, vocês sempre manterem o contato e a conversa com a coordenação, tá? Porque às vezes, né, a gente só consegue perceber quando a coisa já passou do limite. A gente está ali quando vê aquela situação acontecendo. E às vezes algo está acontecendo por debaixo do pano, muito sorrateiro. Só quem está passando é que pode nos relatar para que a gente possa tomar atitudes e ações. Mas a gente faz intervenções periódicas de aulas, cursos, palestras, projetos direcionados para trabalhar justamente esse processo de bullying. Realmente, a questão do bullying, ele é um tema muito complicado e muito delicado, porque não são todos os alunos que têm essa coragem de chegar e denunciar o que eles vêm passando, porque quando eles passam por as situações, o medo trava. Aí por isso que às vezes a coordenação recebe também cursos e aulas, tem que ter a sensibilidade, importante essa sensibilidade, para observar algo de diferente, né? Às vezes a criança ou adolescente que conversa bastante, de repente ele silencia, algo está acontecendo. E a intervenção precisa ser feita para poder ajustar isso. Então, o que seria essas intervenções? O que seria isso? Intervenções é justamente a coordenação. Viu algo estranho, né? Sentar para poder começar a analisar o que é que está acontecendo. Porque a gente precisa entender o que é que está acontecendo. E se está acontecendo, a gente precisa tomar algumas ações, né? Então, quando a gente fala em intervenção, é justamente a coordenação, viu, observou, tenta trazer essa informação, né? Coloca ali junto com a direção mais ou menos o que está percebendo que está acontecendo, e aí a direção de coordenação vai fazer o quê? Convidar pais, famílias, o aluno, conversar junto com a psicóloga primeiro, para ver o que está acontecendo, que como ela é uma pessoa mais direcionada para esse processo de educação emocional, ela vai trazer as informações com mais clareza e com calma, para, na verdade, ajudar o adolescente nesse processo. Que o mais importante é que a gente consiga ajudar a pessoa nesse processo. Com certeza. Nesse contexto, né, falando sobre a questão emocional, a gente sabe também que no ensino médio a carga horária, a pressão ela aumenta significativamente, até porque existe uma pressão em relação a qual carreira, né, o aluno vai seguir, e a gente queria saber como é que a escola, né, aconselha a organizar isso, aconselhar entre aquilo que quer fazer, o estudo, tudo isso, o pensamento, a questão da ansiedade. Vamos lá. Esse ano nós estamos lançando o projeto GAMED, né, direcionado um estudo e um projeto de estudo na área de aprendizagem, justamente para sentar com os alunos de forma separada, compreender as áreas de afinidade dele, né? A própria psicóloga, ela já trabalha com avaliações profissionais para que você possa direcionar o que é que eu tenho mais afinidade ou não, né? E a própria coordenação nessas aulas à tarde, ela já vai fazer esse direcionamento, tá? Profissional ou de conversar, para que vocês possam, posso dizer assim, compreender qual a área que você tem mais afinidade. Fora esse projeto, nós também temos um projeto de profissões, onde a gente leva até a faculdade para que vocês tenham contato direto com o meio acadêmico, desde a primeira série. A gente também traz profissionais de áreas durante o ano para um bate-papo com vocês. Às vezes são ex-alunos da casa, estão fazendo direito, medicina, engenharia, arquitetura, e que pode falar um pouco dessa área para vocês, como é que está sendo o estudo no meio acadêmico, e vocês passam a ter contato com profissionais para bater um papo, e às vezes nesse papo você consegue se ver naquela profissão.
Então você acaba direcionando o seu estudo para aquela área, né? Alguns que queriam a área de exatas acabaram indo para a área de direito, né? Porque quando foi para a palestra de profissionais da área de direito, percebeu que gostava de defender, de argumentar. Então, são essas coisinhas que vocês têm que começar a perceber, né? Eu gosto de argumentação, eu gosto de escrever. Então eu posso ir para a área de direito, eu posso ir para a área de comunicação, de publicidade. Eu gosto mais da área de matemática, então eu posso ver uma engenharia, né? Então assim, a escola dá o suporte e as ferramentas. E o aluno vai atrás do seu sonho. Com isso a gente sabe, né, em relação à pressão. Então, como família e escola podem trabalhar juntos para que isso seja diminuído, né, suavizado, essa pressão, essa carga? Vamos lá. Pressão tem, certo? Eu acho que quando você começa a afunilar e chegar até o terceiro ano, a coisa vai ficando mais ainda, né, com pressão. Por quê? Porque hoje você visualiza a prova do Enem daqui a 3 anos, né? 2 anos e meio. Né? Mas quando você está no ensino médio, terceira série, você já está à porta do Enem. E aí bate aquele desespero. Como eu organizei meu estudo? Eu estudei. Eu acho que quando a pessoa acaba não organizando o seu estudo cedo, o desespero é pior. Né? E bate esse desespero mesmo, porque assim, faltam 3 meses para o Enem. O desespero aumenta. Por quê? Porque não houve um planejamento. Ou, às vezes, né, algo descompensou. Será que eu preciso de ajuda? Né? Então, aí é importante a família acolher, verificar profissional para que entenda o que está acontecendo e por que você ou fulano e ciclano estão entrando em um processo, às vezes, de ansiedade profunda, algo que está acontecendo, foi disparado como? Aí a família entra no processo e traz essa comunicação para a escola, para que a gente possa ajudar nessa organização de estudo, né? Mas eu acredito que quando você tem uma organização e um planejamento de estudo, fica muito mais fácil e tranquilo. O nervoso vai vir porque é algo novo. Vai fazer uma prova que vai definir minha entrada em uma faculdade, né, em uma universidade. Vai ter um nervoso sim, é normal, né? Mas quando você tem tudo organizado, fica muito mais fácil. Quando não está organizado, pode perceber em semana de prova. Quem estuda continuamente, revisa com muito mais tranquilidade. Quem deixa para estudar nas vésperas, né, botando 3, 4 dias, o desespero às vezes bate. Meu Deus, não sei nada de física, né? E por que não procurou antes? Então, eu acho que a organização é um segredo. Planejamento de estudo é um segredo. Nós sabemos que hoje em dia, né, a nossa geração está bastante influenciada quanto ao uso de redes sociais. Como as redes sociais, as plataformas de estudo podem auxiliar nesse processo de organização? Eu acho que a tecnologia, ela tem os seus benefícios, tá? Eu acho que ela auxilia o aluno quando ele é um aluno que estuda. Por quê? Porque se o aluno ele burla essa etapa de estudar e acaba utilizando, né, a inteligência artificial, a rede social ou esses meios de comunicação para colar ou, né, escrever algo que não é dele, eu acho que ele não está aprendendo. As plataformas daquele colégio, ela vem com o objetivo de dar um suporte a vocês em casa. Porque na escola a gente dá o suporte, tá? A gente trabalha com vocês em sala o conteúdo. E em casa, como é que vocês fazem? Então, na verdade, o sistema Telcop que está conosco, ele entrega a vocês uma plataforma que traz aulas também para vocês. O professor pode complementar essas aulas lá dentro com outros vídeos, né? Fazendo com que vocês em casa possam ter um suporte maior na aprendizagem. Além disso, o sistema, né, a plataforma digital também mapeia
suas notas, suas avaliações, suas competências e suas habilidades. Então, quando termina a avaliação, que é entregue a vocês em papel, lá na plataforma existe um relatório que o COC gera para vocês. Aonde vocês estão errando? Aonde eu posso melhorar? E aí ela vai te dar ferramentas para que você melhore essas situações. Então, isso precisa ser compreendido como uma autonomia de estudo. É necessário ter essa maturidade, né? E a gente tenta conscientizar a primeira série que é importante que vocês tenham essa consciência de que vocês precisam ter essa organização, né? Então, assim, não adianta olhar para a prova e dizer assim, eu tirei 5, né? Sim, eu tirei 5, onde eu errei? Qual foram as questões que eu errei? O POC, a tecnologia, aí traz a facilidade, né? Ela vai te dar esse relatório de competências e habilidades aonde você precisa melhorar. Então, quando você já estuda, você já ataca os seus pontos fracos, porque o ponto forte ele já está lá garantido, né? Aquelas questões que você dominou já está lá garantida, mas as outras ainda não estão garantidas. E essa é a organização de estudo que precisa acontecer. Porque se eu faço, tipo, no primeiro trimestre eu percebi que eu não sei tais conteúdos de história, eu vou para o segundo dar outros assuntos, mas eu preciso voltar para o primeiro para revisar. Se eu deixar de mão, aquilo se esquece. Então, isso que eu digo que são assuntos acumulativos. Por quê? Porque quando você chegar na terceira série, é tudo de novo. Então, se você não vai revisando, né, e estudando o que você tem ponto fraco, você vai continuar com esse ponto fraco até que você estude. E aí pode ser tarde, porque vai ser em cima da bucha da prova, né? Por isso que é importante a organização de estudo. Com certeza, Dan. Já que a gente está falando sobre Enem, vestibulares, na internet agora estão disponibilizando muitos cursinhos de Enem para fazer vestibular. O senhor recomendaria o pessoal do primeiro ano ou até do fundamental já começar a se preparar para fazer um vestibular, um Enem? Ou o senhor acha que é meio desnecessário no momento? Eu acho que é desnecessário o curso neste momento. Eu acho que o próprio sistema que nós escolhemos para vocês, ele já dá para vocês uma base muito boa. Eu acho que tem bastante exercício, tem exercícios a mais extras na plataforma. Então, assim, ter um curso, eu acho que é demais. Um curso a mais, tá? O aluno pode acabar se perdendo. Em vez de algo complementar, vai acabar deixando o aluno mais ansioso, mais angustiado, cansado, né? Eu vi isso na pele. Na terceira unidade, no ano passado, na terceira série, eu tive alunos que estavam fazendo cursinhos e que a nota acabou baixando na escola. Por quê? Porque nem sempre o conteúdo batia com o conteúdo da escola. Então, naquele trimestre, ela estava dando um conteúdo aqui e no cursinho estava dando outro. E eles achavam, ou ela achava, que o cursinho era mais importante naquele momento, né? Porque ela estava gostando das aulas. Só que eu acho que naquele momento poderia ter feito uma organização melhor do estudo, né? Mesmo utilizando os conteúdos trabalhados em sala. Se aquilo tivesse começado desde a primeira série, né? A terceira seria muito mais leve. A terceira série se torna pesada porque muitos deixam para estudar faltando 6 meses para o vestibular, para o Enem. Aí é mais complicado. Mas se você tem uma organização de estudo e já começa desde a primeira série a tratar as falhas que estão acontecendo em alguns conteúdos, quando chegar na terceira, você já domina todos eles. Porque a terceira é uma repetição da primeira e da segunda. Então não tem nada novo, né? Então assim, gente, história, por que eu tiro nota baixa? Como é que um aluno consegue tirar nota baixa de história na primeira série? É assunto que viu na sexta e na sétima. Sabe por quê?
porque não lembra. E assim, você estudou pré-história na primeira série. Pois é, você viu quando de pré-história? No 6º ano. Com certeza. E aí, por que não lembra? Porque não foi o aprendizado. Um aprendizado daquele ano e o aluno esqueceu. Jogou para lá, não fez mais revisão, não estudou. Então, assim, acho que o grande segredo para o adolescente é entender essa organização de estudo. Conteúdo é para ser aprendido, adquirido e revisado, tá? Ninguém, gente, consegue aprender da noite pro dia e gravar tudo. Se você não faz uma organização do seu estudo, ele não vai fluir, tá? A plataforma que o colégio utiliza traz um incentivo quanto à organização dos estudos? Sim. Eles lançaram esse ano a Jornada POC, que é uma nova plataforma. Dentro dela já vem uma agenda que vocês podem utilizar. Eles estão agora lançando em breve a parte de treinos, tá? Que tinha. E aí, como eles reformularam, vai ter uma nova plataforma para que vocês possam treinar. Eles vão liberar também uma prova, que também é outra etapa de estudo de organização, né? Onde ele libera trilha de aprendizagem através da inteligência artificial. Ele vai detectar onde estão as suas fraquezas e incompetências e habilidades e vai tentar indicar a você um caminho a seguir nesse processo, tá? Então, a plataforma ela vai sim, né, te auxiliar nesse processo de estudo. Por isso que escolhemos o POC nesse processo. Então, Dan, e você, como diretor, o que o senhor está esperando agora da primeira série? Como você acha que eles vão se desenvolver agora nesse processo que eles estão passando de transição? O que é que eu espero da primeira série? Primeiro, comprometimento com os estudos. Sim. Tá? Segundo, que vocês consigam dialogar mais com a coordenação e com a direção. Porque nosso objetivo é fazer com que vocês ingressem, né, no sonho de vocês, na faculdade, nos cursos, no alistamento militar, onde vocês quiserem, tá? A escola está aqui para apoiar vocês nesse sonho, né, dando subsídios. Então, eu acredito e espero, né? Acho que a palavra-chave seria comprometimento, tá? Ele vai além do compromisso, tá? É um comprometimento com vocês próprios. Então, porque o futuro é de vocês. A gente está aqui para apoiar esse sonho de vocês, tá? Se ainda não definiram algo, procura a coordenação para que a gente possa ver a psicóloga, para poder vocês terem uma noção do que vocês desejam, né? Se naquele dia ficou o professor, faltou 10 minutos e ele encerrou a aula e você achou que deveria ter tido o resto, vocês precisam cobrar, né? Avisar a coordenação. Se algo está acontecendo, eu acho que vocês precisam estar sempre conectados com a coordenação, porque tudo é feito para vocês, tá? Que estão chegando agora para a segunda e para a terceira. Então, a gente está ali para ajudar vocês a conquistar o sonho de vocês. Para isso, vocês precisam ter comprometimento com os estudos, consigo próprio. Com certeza, é uma questão de prioridade, porque os alunos agora estão encarando essa nova fase, esse novo desafio que é o ensino médio. Então, faz tudo parte da transição, né? E vocês, o que vocês esperam do ensino médio? Olha, no início, a gente fica naquela ansiedade, né? Ai, meu Deus, como é que vai ser? É uma nova etapa, onde é que eu tô? A gente fica naquela ansiedade, cheio de dúvidas e perguntas sobre como é que vai acontecer agora com o meu futuro. Mas, pelo menos na minha experiência, quando eu cheguei no ensino médio, eu fui muito bem acolhida, tanto pela Gina e Regina, e tanto por você, Daniel. Eu me senti muito acolhida nesse processo. E como o senhor falou, é tudo uma questão de comprometimento. Passamos agora por uma semana avaliativa e eu acredito que pelo menos uma parte da sala teve um bom desenvolvimento.
A gente também, o senhor falou sobre a questão de grupos de estudos. A gente se organizou em alguns dias para poder estudar, porque tinha algumas pessoas que estavam com dúvidas. Então, eu espero esse ano que seja um ano repleto de aprendizados, de novas conquistas e que eu possa me dedicar cada vez mais nessa nova etapa e poder aprender mais, tanto com a coordenação e quanto com os meus estudos. Ótimo. E você, Luiz? Eu acredito que para além de uma formação, né, assim, de ensino, se trata também de uma formação interior, uma formação de caráter, né? A gente vai amadurecendo ao decorrer do tempo, do primeiro até o terceiro ano, Isso, e aí a gente vai gerando já um preparo para a faculdade e para a própria vida, né? com certeza. Chegamos aqui ao final de mais um episódio do EgaPod. Dan, eu quero te agradecer imensamente pela sua presença, por ter disponibilizado esse tempo para poder atender as nossas perguntas. Muito obrigada de verdade pela sua resposta e pela participação. Eu que agradeço, né, estar aqui participando do EgaPod. Eu acho que é uma construção de comunicação e um diálogo, né, que a gente já deixa aqui para que os outros alunos possam assistir e ver, né, como é que a escola ela olha, né, para vocês, alunos da primeira série, e dá boas-vindas a vocês. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada por assistirem até aqui. Sigam e se inscrevam no nosso canal e também acompanhem o nosso Instagram, @Colégio Gabriel Arcanjo.